Uma pessoa que está presa ao mundo, que é a maioria das pessoas nesse planeta, ela não consegue lidar com situações que demandam algo a mais dela. Ela fica presa no nas suas quantidades. Ela se apoia em burocracias infindáveis. Ela se apoia na opinião da maioria. Ela se apoia em estatísticas históricas, no que sempre ocorreu e tem sido feito. Ela se mede, ela calcula interesses. Ela faz um jogo de forças para ver até que ponto compensa ou não dar ouvidos e levar a sério alguma pessoa, alguma situação. Essa pessoa, na verdade, ela não é livre. Ela se julga livre, mas ela está orientada pelas coisas do mundo. Então ela fica muito perturbada, muito incomodada, quando ela está diante de um ser que exercita sua verdadeira liberdade num sentido positivo, apontado para o espírito, para a evolução, para o crescimento, a universalização e a unificação de teorias, de ideias, de conceitos, de pessoas, de grupos, de correntes de pensamento, do próprio ser, a unificação de tudo. Então, as pessoas que estão presas ao intelecto, né, estão no nível de consciência racional analítica, elas estão presas, né, elas são reféns das circunstâncias. E elas apelam para o grupo, para as quantidades, para lidar com essa singularidade que lhes ocorreu, lhes apareceu diante delas. Elas veem essa singularidade, esse ser desperto, né, ou em vias de despertar, né, esse ser com um dinamismo interior muito intenso, criativo, destemido, bem intencionado, transparente e por aí vai, elas veem esse ser como um incômodo, como uma ameaça, mesmo que esse ser demonstre claramente e cabalmente de que não há nada a temer. Isso ocorre por um motivo muito simples. A pessoa que teme, que ignora, que busca enganar, fugir e até, em último caso, destruir, ela, no fundo, ela está querendo enterrar algo em si mesmo que anseia por despertar. E ela nega de toda maneira isso. E para não falar isso abertamente, né, porque no fundo é isso, hoje eu tenho certeza do que eu falo, para negar isso, né, para fazer isso, a pessoa não vai falar abertamente, mesmo porque ela desconhece-se a si mesma. Ela não se conhece. As pessoas não conhecem quem elas são. Então ela vai usar os artificialismos do intelecto, da argumentação, vão se apoiar em estatísticas, vão tentar usar a astúcia, né, para tentar levar a melhor, para tentar fugir da situação. E ela vai ficando incomodada, se ela não consegue fugir, vai intensificando esses artifícios. Daí vai tendo vários problemas, né? Que assim, essas pessoas, o mundo vai se unindo contra os seres que visam trazer algum progresso. O mundo vai se unindo, né? E fazendo uma barreira enorme. Porque o mundo quer ser deixado em paz, no pior dos sentidos. Ele quer continuar acelerando na direção catastrófica e se iludindo de que isso vai trazer a solução para todos os problemas. Ele quer fazer isso em paz. O mundo quer continuar com suas taras em paz.
Ele quer continuar se autoagredindo em paz, né? Apesar disso ser uma guerra perpétua, né? E por aí vai. E o mundo quer aparentar paz, né? Então ele cria várias coisas artificiais. As pessoas criam coisas, fazem vários teatros, às vezes grotescos, né? Grotescos realmente, para aparentar que está tudo bem. Que olha, tá todo mundo se dando bem, olha como a gente está rindo, fazendo piada. Mas as pessoas nunca tratam de coisas sérias. E daí, como elas estão em grande quantidade e quem realmente está é sério, né, sincero, consciente, orientado, são poucos, as pessoas se sentem à vontade, bem seguras de esmagar esses poucos, em afastar, dar um chega para lá, em reprimir, em chamar a atenção e por aí vai. Sendo que esses poucos estão segurando as chaves de salvação de todos, deles mesmo e de todos os outros. Inclusive não só entre humanos, mas em todas as criaturas, né? Mas na verdade se trata da humanidade, né? Porque quem tem a dívida, né, neste planeta, nesse caso, né, quem tem o dever o direito, quem tem o dever de cumprir, né, o seu destino é a humanidade, que ela é dotada de espírito, né? O ser humano possui um espírito, uma consciência, um eu superior. Né? Os animais, né, as plantas, são formas vivas, eles têm corpos não físicos, né? Eles têm um tipo de consciência, sim, tudo tem consciência de certa forma, a consciência está presente em tudo, mas de forma individuada, né, e um pouco autônomo, isso só começa a ocorrer no mundo vegetal, né? O fenômeno vida expressa esse início de individuação, né? Consciência, onde você ganha uma certa liberdade, mas no nível de verdadeira responsabilidade na condução dos processos nesse planeta, é o ser humano, a única espécie que tem esse dever. Se nós falharmos com isso, vai ter outras chances, claro, mas vai demorar muito para a gente retomar a posição que estávamos, materialmente e psiquicamente. A gente tem pouco tempo. Nós devemos perceber isso. Então, é uma questão de avançar por bem ou avançar por mal. O que muitas pessoas, né, pessimistas, né, aparentemente falam de catástrofe, destruição da humanidade, extinção do ser humano, no fundo, né, na verdade, é aprender pelo mal. A gente vai ter a oportunidade, estava subindo, tinha a oportunidade de dar um verdadeiro salto, só que a gente colapsou. E isso vai parecer, né, para quem não vê a realidade do espírito, o telefinalismo, como um verdadeiro fim da humanidade. Mas a gente sabe que a substância é indestrutível, o espírito é indestrutível, né? A não ser que ele persista erradamente até o fim desse universo, né? Mas isso é uma possibilidade hipotética, né, para o balde. O Roden já acredita que existe essa possibilidade, que seria a segunda morte, a verdadeira morte. Bom, não sei. Mas a questão é que essa catástrofe de que tantas pessoas falam, né, poucas, né, pessoas falam, mas entre esses hiper já antenados com a realidade são bastante. Essa catástrofe é isso, né? Na grande síntese, a sua voz deixa muito claro. Quem está preso, né, de certa forma, sintonizado com a substância, não tem nada a temer, porque a substância não será destruída. Quem está preso à forma, né, que está ancorado nas formas, essa pessoa vai ser como a morte, o que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas neste planeta. Com elas, vai parecer realmente a destruição.
É o fim completo. Depende se você está mais preso à forma ou à substância. A pessoa que está mais, não é nem preso, né? Ela está liberta, sintonizada com a substância das coisas. A substância é contínua, né? Não existe descontinuidades. Essa pessoa fica mais serena, mais calma, ela fica segura, porque ela sabe que a forma vai ser destruída, às vezes em grau muito alto, se necessário, para que surja uma forma nova, mais compatível com o grau da substância. Então, a forma velha precisa ser destruída para que nasça uma forma mais depurada, mais próxima à substância, mais capaz de exprimir o que é essa substância. A nossa tarefa hoje em dia é essa. Quem já está desperto tem essa missão. Independentemente da sua realidade, as pessoas vão fazer isso de formas muito criativas e diferentes. Independentemente da sua realidade, isso é o que tem que ser feito. Percebam que é universal a coisa. Não é uma questão, isso que você está falando, Olívio, isso é bom para um grupo só, para o meu grupo isso não é interessante. Como assim, se a pessoa nesse ponto, nessa altura do campeonato, chega a esse tipo de conclusão, a pessoa não entendeu nada, né? Infelizmente vai ter que aprender do hard way, da maneira mais dura possível. E olha, as pessoas, né, eu acho que muitas pessoas que assistem aqui sabem como a vida, né, é brutal. Imagine uma coisa 1000 vezes mais brutal para as pessoas aprenderem. O teimoso mesmo, quem é teimoso não quer de jeito nenhum se abrir para esse absoluto, essa pessoa não está dando mais alternativas à lei a não ser atuar de forma férrea, incisiva e direta, cirúrgica, para que o paciente extremamente doente seja salvo. O paciente não vai morrer, não vai ser destruído. Nós somos indestrutíveis, nós somos incriados, e, portanto, imortais. Apenas nossas manifestações que nascem e morrem. Quem percebeu isso encontrou um tesouro de valor tão grande que não tem dinheiro no mundo que pague. Vocês conhecem aquela expressão? Fulano, você fez uma coisa tão grandiosa que não existe dinheiro no mundo que pague. Não é que a coisa se você pegar o dinheiro de toda a galáxia e juntar ouro e dar na mão da pessoa, a pessoa vai se sentir recompensada. É que isso tem um não valor do ponto de vista do mundo, porque é uma coisa feita numa dimensão superior, a dimensão do infinito, do eterno, do absoluto. Por isso se diz que não tem dinheiro do mundo que pague. Quem faz uma coisa orientada para o alto não está preocupado nessas questões de recompensa. Quem faz coisas orientado para as coisas mundanas, coisas pequenas, visando recompensas, ela está muito preocupada com as migalhas. E daí ela fica orientado, tem uma vida inteira orientado em uma caça às migalhas, E daí, caçando as migalhinhas, goza um pouquinho, caça outras tantas, goza mais. E busca evitar confrontar com a realidade, que no fundo está dentro dela mesma. A pessoa busca fugir de si mesma. Então, a gente está chegando no momento de decisão. Nós precisamos tomar uma postura. E essa postura, a gente vai perceber se a gente está tomando ou não na hora do vamos ver. Na hora que tem o coleguinha lá,
Você apoia o coleguinha, você fala, tudo o que você fala tem muito a ver com a realidade, tudo o que você faz é ótimo, realmente é o caminho, isso é importante, a coisa mais importante tem a ver com tudo. Então eu vou lá, na hora crítica, eu vou estar ao seu lado, eu vou te apoiar, eu vou ligar para você, conversar, vamos procurar ver o que pode ser feito, vou me sacrificar meu tempo, vou usar minha criatividade, minhas energias, minhas forças para a gente caminhar junto. E a gente assim começa a estabelecer uma relação de verdade. Porque as relações que tem hoje em dia por aí no mundo não são relações. Mesmo as bonitinhas tal, são na verdade coisas agradáveis tal, mas são superficiais. Triste revelação. São melhores do que uma relação superficial orientada para coisas mais bonitas? É melhor do que relações superficiais degradantes ou medianas, mundanas? Sim, é melhor. Mas isso é uma condição necessária, mas não suficiente para a gente conseguir passar mais ou menos, não totalmente destroçado na forma, por essa curva histórica. É uma condição necessária, porém não suficiente. A escolha é nossa. Eu venho aqui só para me abrir, para diálogo e alertar. Quaisquer dúvidas podem ser vistas em tudo que eu venho produzindo nos últimos anos. Elas são bem esclarecedoras. Então era isso que eu tinha para dizer hoje, gente. E a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.